Para ser militar, você tem que ser muito resiliente, você tem que ter muita disciplina, muita motivação, né? Compromisso, você tem que ter muito compromisso. Se você acreditar e tudo conspirar e você não desistir, papai é doido, sim. Papai é doido. Papai é correria. Mas o papai vai dar certo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Relacionamento da Roy. Gente, que alegria poder sempre abrir essa mesa com você. Cara, como é especial receber você na nossa mesa de network, um lugar onde a gente está aqui para aprender. Claro que eu já vou começar. Quem tá com a gente já nesse tempo já sabe qual é a primeira ordem. Qual é a primeira ordem? Pausa se você não tiver com a sua água, sua caneta e seu papel em cima para anotar. Então, pô, aqui a ideia é histórias, tudo que pode ajudar para praticar. Então é anotar aí e colocar em prática para que você possa crescer cada vez mais e desenvolver o seu negócio, a sua profissão, porque aqui nós estamos para te ajudar a evoluir. Beleza? E claro, se você está chegando a primeira vez, né? Meu nome é Leandro Network. Eu quero que você sinta-se à vontade para poder apertar aqui no botão, né? E se inscrever no nosso canal. Tem que inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para que quando tiver um conteúdo novo você possa estar recebendo aí da primeira forma, aí, primeiro momento, e possa estar desfrutando de tudo que a gente está compartilhando aqui. Beleza, gente? Claro que, tá? É como eu gosto de dizer, a gente gosta de chegar aqui direto ao ponto. Quem tá sentado aqui hoje, cara, é um cara que eu admiro muito, né? É um cara que eu já conheço há muito tempo. Mas eu fui descobrir que tinha muito mais história antes do tempo que eu já conheço ele. Entendeu? Então, assim, é um cara que, além de ser um cara muito ativo, muito disciplinado, é um cara que tem uma visão visionária. E, cara, a gente espero conseguir tirar tudo mesmo, não deixar nada de tanta coisa que esse cara viu no início e que hoje a gente pode desfrutar e que não só a empresa, o negócio, mas a nossa sociedade, o local, como que isso tem realmente agregado valor. Então, gente, pra vocês, seja bem-vindo, Rafael. Cara, eu não tenho como falar o sobrenome, eu tenho que falar Rafael Fanático. Seja bem-vindo, Rafa. Pô, prazerzão, cara, tá aqui com vocês aqui, poder trocar uma ideia com vocês, motivar a galera, que é o principal. Foi o que eu conversei com o Leandro aqui mais cedo. A gente já se conhece há bastante tempo, mas o nosso principal objetivo aqui é contar um pouquinho da minha história, né? Muita gente não conhece, o pessoal vê, né, só o superficial. O pessoal vê a época da praia, né? Não vê a época da lama. Então, vamos conversar um pouquinho da época da lama pra motivar, pra galera que tá pensando em empreender, pensando em correr, não fraquejar na primeira curva, porque a primeira curva é escorregadia. Mas depois a gente vai indo. Top. Cara, eu vim pensando, né? E eu acho que eu quero começar por uma pergunta seguinte. Vambora. Tô aí pro jogo. Rafael, cara, o que o Rafael é fanático? Rapaz, o Fanáticos é a história... A gente tem muita história pra contar aqui, né? Eu não vou dar uma de velho e ficar rendendo muito assunto, não. Fanático foi um sonho, cara. Literalmente, a palavra sonho. Tava dormindo e eu sou do Rio, né? Pra quem não conhece, eu não sou daqui de Araruama. Sou da Tijuca. Até morada do futebol, né? Nossa, então, assim, verdade. Morava na Praça Vaiage ali, da frente do Shopping Tijuca ali, então morava 5 minutos do Maracanã, então, pô, era gratuidade, né? Então, sim. Maracanã naquela época você podia entrar todo jogo, sim, então... Sim, geral, tinha geral, pô. Meu final de semana era Maracanã. Caraca, então eu ia pro Maracanã, gostava, futebol, E Tijuca vive futebol, né? Que é uma coisa que a região dos lagos agora começa a ter um pouco, sim. Mas na época que eu cheguei não tinha tanto. E aí vou contar a minha história, por que apareceu isso. E aí foi um sonho, cara. Eu pensei assim, eu sentia muito saudade dessa situação do Rio, desse calor do Rio, sim. Dessa conversa na banca de jornal, nessa conversa no açougue, nessa conversa no bar. Maneiro. E eu pensei, caraca, porra, que tá faltando alguma coisa aqui, né? E aí não existia, né? Várias coisas, graças a Deus, não existiam aqui na região e a gente conseguiu ajudar. E uma foi a situação da Fanáticos, porque era um nome, de fanático. Fanático por quê? Fanático por futebol, fanático por esporte, fanático pelo que você quiser. Que maneiro. E aí você tem uma loja que você possa fazer essa resenha de futebol, né? Porque você não tem uma loja de único time, né? Você pode... Um flamenguista, um tricolor tá ali na loja, cada um vendo o seu produto... Sim.
e fazendo sua resenha. Maneiro. A gente teve aí agora Vasco e Fluminense. Sim. E a galera tava lá na loja, parecia um bar. E aí tu transmite o jogo, e a galera, né, vê um copo, vê uma camisa, né? Faz aquele network ali. Maneiro. É legal, cara. Então eu sonhei com a logo, eu sonhei com a logo. Maneiro. E aí no mesmo dia, eu já tava com a ideia, isso em 2012. Nossa. 2012, mas a gente vai puxar o fio da meada aí. E aí foi seguindo, e aí eu fui numa gráfica e aí comecei a produzir, aí a cabeça não parou, e aí passou 14 anos aí, a gente tá nessa pegada aí. Nossa, cara. Assim, cara, você falou então que isso começou ainda você no Rio. Quem é o Rafael antes da Fanático? Como que era o Rafael fez jovem? muita coisa. Que ele tinha um perfil mais criativo, era um cara mais introvertido. Como é que era o Rafael? Não, a gente brinca, né? A gente vai lendo, vai vendo curso, né? Tem uma galera boa, né? Tem Thiago Negro, tem uma galera muito boa, Brunet, tem a galera, porra, genial. Que você brinca que tem 3 tipos de criança na sala, né? Tem o cara que senta na primeira fileira, que é o que decora tudo, que é o craque em matemática, que é o cara que é o CDF. Tem a galera do fundo da bagunça que só quer pra fazer zoeira. E tem a galera que gosta de conversar. E eu sempre gostei de conversar. Maneiro. Eu sempre gostei de trocar ideia, de aprender, de pegar o que você sabe. Pô, Leandro é o cara do network. Então vamos conversar, Leandro. Fala um pouco de network porque eu quero pegar isso pra mim. Então eu sempre tive essa característica de pegar das pessoas a qualidade, o que elas têm de mais de ensinamento, de o que ensinar e trazer um pouco pra mim. E aí eu vou guardando na minha mente algumas coisas que eu acho importantes. E foi essa situação. A gente, desde criança, gostava disso e eu sempre me envolvi muito com o esporte, sempre gostei muito de futebol por causa da minha cidade. E aí vim para a região dos lagos, vim para Aruama. E aí você não tem aquela situação aqui, né? Tipo, não tinha nada. Eu falei, meu Deus. E aí eu acabei trabalhando aqui, estudando, enfim. E aí fiz o concurso para Marinha. E aí fiz o concurso para Marinha, fiz o aprendiz de marinheiro, aconselho a todos fazerem. Maneiro. Abriu agora até para mulher agora. Maneiro. Quem quiser se inscrever, o Instagram Vem Pra Marinha Oficial. Aí, ó. Muito importante, porque agora vai estar seguindo as primeiras turmas marinheiras, né? Pô, que legal, cara. Então assim, você vê as Forças Armadas abrindo, você tem pilotas hoje, que né? Maneiro, em braços para várias tenentes aí que já estão começando a carreira militar voando, né? Nossas passarinhas, né? E você vê né? Que eu entrei na Marinha em 2006. Então você vê aí, hoje eu tô com 20 anos de Marinha, sou o primeiro sargento. E aí você vê a evolução das Forças Armadas seguindo com as minhas evoluções também. É muito legal. Então aí eu entrei pra Marinha, fui morar em Vila Velha, Espírito Santo, sozinho, com 19 anos. Imagina. Caraca. Aí é aquele negócio, né? Você aprende a tudo, né, cara? Você aprende a cozinhar, aprende a se virar, aprende a tudo. Você se transforma. E aí fiquei um ano no Espírito Santo, morando lá em Vila Velha. Excelente lugar pra se morar, inclusive. E aí vim pra São Pedro Aldeia. Vim pra aqui pra base de São Pedro Aldeia e tô aqui até hoje. Caraca. Assim, entrando nessa questão das Forças Armadas aí, né? A gente pensa em Forças Armadas, a gente pensa muito em disciplina, né? Sim. O que hoje você leva muito pra vida, como aproveitar as oportunidades ou lidar com os desafios que as Forças Armadas te ensinou? É disciplina, né? A disciplina, a motivação e a determinação e a resiliência, né? Acho que eu sou um cara muito resiliente. Acho que de todas as minhas características, depois que você vai passando dos 40 a mais, né? Sim, você começa a se autoavaliar, né? Eu acho que a minha resiliência, eu acho que é a minha principal qualidade hoje, eu digo. Acho que minha conversa é boa, mas a minha resiliência eu acho que é maior. Então, você para ser militar, você tem que ser muito resiliente. Você tem que ter muita disciplina, muita motivação, né? Compromisso. Você tem que ter muito compromisso. Entendeu? Muitas pessoas veem as Forças Armadas de uma forma muito deturpada, mas aí você vê Brumadinho, quem tava lá? Eu tava lá. Aí você vê missão no Haiti, aí você vê a tragédia de Friburgo, que eu também tava lá. Aí você vai vendo algumas situações, você vai ver o desastre no Rio Grande do Sul, que foi o último agora. Então aí você começa a ver, e aí nessa situação a pessoa desabrigada, ela vê a Força Armada como o herói da vida dela. Né? Sem desmerecer a força dos bombeiros, a guarda civil, enfim, toda essa galera aí é muito importante.
mas a gente brinca que é o seguro do carro, o plano de saúde e as Forças Armadas. A gente paga para não usar, mas quando precisa, ela tem que estar ali. Cara, maneiraço isso, maneiraço. E assim, indo nessa linha de profundidade, né, com esse conceito, teve um momento que... Qual foi o momento que mais te marcou nessa trajetória sua, fanático, que você falou assim, ali a resiliência foi o ponto-chave? Não tem outra sem ser a tal da pandemia. A galera mais nova aí não sabe o que existiu. Máscara. Cara. Não sei se vocês sabem o que existe, negócio de máscara, álcool em gel. Mas foi desafiador. Foi bem desafiador. Acho que foi o momento que mais testou minha resiliência. E eu tava num momento de muita ascensão profissional, né? A gente tava fazendo a ideia das franquias, né? Sim. Eu cheguei a ter 7 lojas. Caraca. Você lista aí Búzios, de cima pra cá, né? Você vê Búzios, você vê Rio das Ostras, você vê Cabo Frio, você vê São Pedro, você vê Iguaba, você vê Araruama, você vê Saquarema e você vê Alcântara. Você vê 8. Caraca. Nem lembrava que eu tinha 8 lojas. Então, assim, foi um momento muito desafiador, foi um momento de muita tensão, né? E você preparando as pessoas para tentar segurar a primeira curva, só que essa primeira curva foi muito radical. Loucura, então, poucos superaram essa primeira curva neles. Sim. Então, muita gente ficou pelo caminho, muita gente conseguiu seguir, né? A gente vai... Mas assim, a pandemia foi uma coisa muito desafiadora, e aí você começa a... Mas aí é aquela situação, né? Você não pode simplesmente ficar em casa sofrendo. Você tem 2 opções. Ou você fica em casa sofrendo e bota a culpa numa situação, ou você aproveita aquilo como uma oportunidade. Sim. Foi aí que apareceram outros negócios na minha vida. Né? Tem a situação da clínica, né? A clínica ali do lado do restaurante do Wellington, Amanda Magalhães, que trata de psicologia, né? Terapias, enfim. Foi uma época que estava muito em ascensão isso, né? As pessoas com a cabeça meio virada. Então, assim, foi uma época que precisava, então... Sim. É aquele tal do limão faz uma limonada? Então aí vocês vão ver, a gente vai conhecendo aqui, a gente vai vendo que o Rafael tem vários braços, né? Sim. A gente tá falando de Força Armada, a gente tá falando de fanático, e aí a gente puxa um pouco pra clínica, que foi uma época que todo mundo precisava, então foi uma coisa nova, né? E aí, quando a pandemia acabou, e aí a loja, você inventava ali um álcool em gel de time, um delivery, um online. Aí eu comecei a trabalhar mais com tráfego pago, né? Forçar no Instagram, comecei a estudar mais, comecei a aprender mais. Hoje a gestão de tráfego pago, ela é muito importante para qualquer empresa, aconselho. Ninguém joga dinheiro fora botando dinheiro em Instagram, em Facebook, essas coisas. É muito válido. Eu uso até hoje, inclusive hoje, tá rodando campanha do Dia dos Pais. Maneiro. Então, assim, é aquela situação. Você tem que se reinventar. Né? Você não pode esperar o cliente vir pro seu balcão, até porque o cliente não vai pro seu balcão, porque ele não podia sair de casa. Nossa! Então, é o delivery, né? Sim, é o delivery, é online, então tinha plataforma de site, marketplace, para quem nunca ouviu falar essa palavra, marketplace, você pode vender na Americanas.com, Magazine Luiza, Submarino, Mercado Livre. Então, assim, marketplace é isso. Para quem não conhece, você pode fornecer os seus produtos para o marketplace e eles vendem. E aí a Americana te notifica e você entrega para o cliente. Então, assim, coisas que eu não trabalhava. Então, serviu para aprender bastante. Muita gente quebrou e eu não digo que foi errado acontecer isso, porque muita gente ninguém tá preparado para a pandemia. Ninguém esperava aquilo. Mas eu consegui, com a resiliência, eu consegui aprender e puxar outros ramos o mais rápido possível para que eu não pudesse sentir tanta dor, né? E que eu pudesse manter o meu time, que era a minha principal preocupação, né? Porque se você for puxar, são mais de 50 famílias, né? Atreladas, né? Então, assim, é muito difícil, né? Você, né, desamparar alguma família. A gente trabalha para manter as famílias, né? Então, assim, a gente tem que se virar. Então, aprendi um pouco de tráfego pago, fui pro marketplace, até hoje eu trabalho nesses ramos. Maneiro. Se você quiser, por exemplo, a camisa do Araruama, né? Que é o nosso time da nossa cidade. E a Fanáticos é a única responsável em comercializar camisas do Araruama. Maneiro. Inclusive, abraço pro Michele, pro Vitor. Esses né? são bravos. Mas a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas estava no Marketplace, cara. Sim. Tu podia, em Manaus, você entrar na Americanas.com. Porque se você botar um site fanáticos.com, que é o que tinha, causa insegurança, né? O cara lá de, sei lá, de Roraima. O cara é colecionador.
Então o cara entrar lá no site, não digo que não é uma má ideia você ter site, não. Mas o seu posicionamento na Americanas, Magalu, Casas Bahia, então todas essas eu vendo, Mercado Livre, então dá uma segurança pro cliente. Sim. Então tem a situação que você investe, né? Você bota em primeira prateleira e depois a gente conversa um pouco sobre isso também, eu aprendi bastante sobre isso, mas a gente vai se virando, né? Cara, muito maneiro. Assim, vocês viram, né, que a mente dele é um fervo de ideias, né? E como que você consegue organizar e priorizar isso, essa demanda de criatividade, essa demanda de saída, ramificação, é algo que parece ser muito natural, mas existe algum processo de organização de estratégia, ideia que você trabalha? É muito estudo, né? Eu digo assim, não desmereço também aquela galera que é da correria, que é da rua, monta a primeira lojinha e graças a Deus dá certo. Não, eu acho que isso é muito trabalho também, mas eu acho que a base me ajudou muito, né? Eu sou formado em administração, né? Tenho pós em gerência de projeto. Muita gente não sabe o que é gerência de projeto, mas, por exemplo, como é que você gerencia um risco? Quanto que vale o risco? Quanto que vale o seu tempo? Isso é muito né? Quanto que vale... né? O seu tempo vale muito, né? A gente tá aqui, a gente tá fazendo o nosso tempo valer a pena para quem tá vendo. Eu não tô aqui para dizer que o Rafael é isso ou é aquilo. Eu tô aqui para quem tá vendo pensar assim, caraca, pô, se ele consegue fazer isso tudo, por que uma coisa eu não consigo? Né? A gente tá aqui para motivar. A gente tá aqui, foi o que eu falei. A primeira ideia quando eu sentei aqui, eu falei, Leandro, eu não tô aqui para fazer uma biografia do meu livro, até que o meu livro não tá nem na metade do livro ainda. E vamos pensar nisso, hein? Tem muita página ainda. Aí dá pra fazer, hein? Mas a minha ideia é motivar. Se que seja o cara seguir para as Forças Armadas, que eu acho super válido, que seja a pessoa seguir para a área da saúde, que eu acho super válido, acho que psicologia, fonoterapia ocupacional, para quem não conhece, nossa, a demanda é gigantesca, ninguém sabe o que é terapia ocupacional, ninguém sabe nem o que é faculdade, né? A pessoa não tem o conhecimento porque não está no ramo. Se você quiser seguir para a área do empreendedorismo, eu digo para você ter bastante estômago. Empreendedorismo é uma guerra por dia. Tem o dia que você tá na praia, tem dia que você tá chorando em casa, tem dia que você não dorme, tem dia que você dorme. Tem dia que você tem tudo isso no mesmo dia. Tem dia que é isso tudo, né? Então, enfim. E quem quer seguir pro ramo de organização de eventos, essas coisas que eu também vou explicar como é que a gente trabalha também, campeonato infantil, excursão, né? Enfim. Então, tem bastante coisa que eu consigo ajudar, consigo agregar. E quem quer seguir a parte do estudo, que é onde a gente voltou. Então, o estudo foi minha base. Então, você falou, como é que eu organizo meu tempo? É o gerenciamento de tempo, é o gerenciamento de risco. Então, para eu estar aqui, tem um time muito bom trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, a clínica está funcionando, a marinha está funcionando, as lojas estão funcionando. Então, assim... Um ecossistema... Tem um time... Porque ninguém ganha nada sozinho. Ninguém ganha nada sozinho. Você não adianta você botar o Cristiano Ronaldo no 15 de Piracicaba, que, meu irmão, vai até fazer gol, mas não vai ser campeão. E a gente tá aqui para formar campeões, não artilheiros. A gente quer formar campeões aqui. Eu prefiro que uma pessoa que escute e daqui, sei lá, 10 anos, como eu vejo a galera da Copinha hoje. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas você vê uma criança lá na loja e fala assim, caraca, tio Rafa, olha só como é que a vida é engraçada. Caramba, tio Rafa, você falou numa premiação, na hora que você foi entregar o troféu, você foi me entregar um troféu de vice-campeão, e eu chorando, e você falou assim pra mim, cara, você tá conquistando o segundo lugar. O brasileiro, ele tem o costume de não valorizar o segundo lugar. O Brasil só é bom quando foi penta, só é bom quando foi tetra, né? Então a gente não valoriza a galera que é vice, a galera que remou. Você vê aí tenista, você só valoriza o Guga, mas você vê o João agora arrebentando. Então, assim, o brasileiro tem esse perfil, né? Sim. Então, e ele falando assim, tio, e hoje, e você falou pra mim que você não seja um bom jogador, mas que você seja um bom médico, um bom professor, um bom advogado. Hoje ele tá fazendo faculdade de medicina, olha só. Olha só que Aí o moleque tá seguindo e falou, pô, tio Rafa, aquele conselho que você me deu, eu guardei pra mim e levei. Então a gente tá aqui pra servir, né, cara? Se você for parar pra pensar, tudo que eu faço, seja na marinha, seja em comércio, seja em atividade, é pra servir. É pra ajudar de alguma forma, realizar sonho, né? Você levar uma galera pra uma excursão no primeiro jogo, né? E a gente tá falando com causa aqui, né? Você vê uma criança chorando, realizando um sonho, isso sendo um presente surpresa
pra alguém, que tipo assim, é um dia que a pessoa nunca mais vai esquecer, isso é gratificante demais, não tem dinheiro que pague. Isso é muito legal, porque você tá trazendo uma percepção que a gente até o Sérgio Pedrosa teve aqui, né? Um gênio, né? Um gênio. Ele é um gênio. Ele é um absurdo. O podcast dele foi incrível. E uma coisa que você trouxe, né? Quando a nossa primeira excursão como família, né? Para o estádio foi na Fanático. E foi um Vasco e Botafogo, foi a final do Carioca. Vasco e Botafogo. E eu me lembro que a gente foi e a minha esposa é tricolor. Mas ela, pô, veste camisa tal e pá. E aí quando chegou lá, o Vasco perdeu, né? No final, e foi a primeira vez que meu filho foi pro estádio. E ele chorando muito. Muito. Aí todo mundo que passava do Botafogo, que via ele chorando, ia e abraçava ele. Falava, não, fica tranquilo, isso acontece, eu também já perdi, tal, mas o importante é você estar aqui e tal. E ficou marcado pra ele porque foi a primeira vez que ele e meu pai estavam juntos, foi as 3 gerações, né? E a gente tava ali junto e tal, e isso não diminuiu o valor do momento. Isso, né? É muito legal. Aí você vê como é que as coisas funcionam. Aí eu volto à história do Rio de Janeiro. O clima na Tijuca é diferente. Sim. Então você vê o Botafoguense falando com o Vascaíno isso, né? Você pensa assim, caraca, acabou o jogo. Acabou o jogo. A Tijuca tem isso. Caraca. Isso é o Fanáticos. Eu me arrepio todo falando disso. Isso é o Fanáticos. E a galera fazia resenha no bar. Lembra do início da história? Você viu isso acontecer. Sim. Aí você tava com seu pai e com seu filho. Imagina a sua cabeça naquele momento. Pô. Ali foi que... A gente tá falando de anos atrás. Sim. Olha só como é que são as coisas. Sim. Aí você vê o seu filho e vê seu pai e você. Aí você olha assim, caraca, que momento. Pô, 3 gerações ali, cara. Ali momento... pro meu pai foi a realização dele, entendeu? E do filho também. Sim. E aí, automaticamente, a maior é a sua. Pô. E aí é de se emocionar. Porque aí, por exemplo, eu vejo ontem, né? Esse podcast vai sair um pouco mais pra frente, mas ontem a gente teve Vasco Fluminense. Sim, pô, tava lá em casa, eu, minha esposa e meu filho. Aí a brincadeira era, cara, a verdade é que todo mundo que ganhar, a gente vai sair rindo aqui. A gente sai chorando e sai rindo. E aí você leva uma excursão junta, cara. Absurdo. Sim. Você leva um ônibus com Tricolor e Vascaíno junto. Você vê casal indo junto pro jogo. Pô. Sim. Não existe na região dos lagos uma situação dessa. Sim, cara. Não existe. Sim. O Rio ainda é muito legal, né? Porque o Rio ainda é o único lugar que tem a torcida mista. Mas porque o Carioca é assim. Caraca, louco, a Tijuca é assim. Caraca, entendeu? O reduto do Maracanã é assim. Caraca. Então, é isso que eu tô explicando no início. É isso que eu trouxe pra região dos lagos. Né? E a história da excursão é uma parada, assim, pouca gente conhece. Porque quando eu montei a loja, um dos projetos era vender ingresso aqui. E não existia. Isso foi massa. Não existia. Você já veio rasgando o mercado. Foi o primeiro ponto de venda de ingressos da região dos lagos. Saía no Globo Esporte. Pô, se você entrasse no Globo Esporte, onde vende ingresso, saía lá Fanáticos. Aí tu pensa, caraca, Araruama. Tu tinha Barra Shopping, Tijuca, São Januário, Araruama. Que loucura. Que loucura. Aí, cara, é assim, eu acho que entrando agora pra esse lugar de relacionamento, né? Você trouxe isso da sua essência. Sim. Você falou, pô, desde novo, tal, sua essência, então veio crescendo, desenvolvendo isso, e agora você lidar com um ambiente onde você precisa construir isso. Sim. Né? Então você veio construindo, não fez só de uma loja. Sim. Isso foi legal, você não fez só de uma marca. Você buscou se reinventar, tendo relacionamento como uma principal ferramenta. Qual foi o principal desafio, ou o maior desafio que você teve para encontrar esse meio de relacionamento em Araruama? A network é muito importante, né? Network é muito importante, você sabe bem, você me ajudou muito. A gente já foi várias reuniões de network e você conhecer, você tá na mesa. É aquela frase que todo mundo vê no Instagram, mas ninguém dá muito valor. Você tá na mesa que as pessoas ganham em um dia o que você ganha em um mês, é um aprendizado. Você sentar na mesa dessas pessoas é um aprendizado. E aí você pensa, é a motivação que eu tive? É o por isso que eu estou aqui. Aí tu pensa, pô, mas Rafael mexe com excursão, mexe com clínica, mexe com loja, com lojas, né? Porque, graças a Deus, a gente tem a unidade de São Pedro, a Araruama e Bacaxá. Depois eu vou mandar um abraço pra galera, a galera vai assistir. E aí você tem as atividades extras, que são a copinha, aí você vê as excursões, aí são outros negócios que eu mexo. Enfim, é aquele tal do nunca bote os ovos na mesma cesta, né? Isso tudo é estudo. Isso tudo é estudo. Ninguém nasce sabendo isso.
Entendeu? Ninguém nasce... A galera gosta de network, mas ninguém aprende network. E você é o gênio do network. E você sabe o que eu tô falando. E eu aprendi muito com você sobre isso. Então, quando você me faz essa pergunta, eu vou automaticamente raquetar pra você. Porque você foi meu professor de network aqui. Uma coisa é você ser o cara da escola que gosta de conversar com todo mundo. Outra coisa é você aprender que aquilo pode ser uma ferramenta do seu negócio. Então, eu tendo relacionamento com o Michele, eu consegui ser o vendedor único da camisa do Araruama até hoje. Então, se você quiser comprar uma camisa do time da cidade, você não adianta nem ir no clube. Caraca. É lá. Se você quiser comprar a camisa do Boa Vista, em Saquarema, não vai no Sul Resende. Caraca. Vai na loja. Entendeu? Assim, cara, isso é muito legal porque aí te vai simplificando, é igual eu gosto de dizer, né? Network não é a quantidade de pessoas que você conhece, é a quantidade de pessoas que conhecem você, sabe quem você é, o que você faz, o que você gera de transformação. E aí você vem com uma parada muito louca, porque você olha no futebol amador uma chance de aumentar ainda mais e ampliar ainda mais essa rede de relacionamento, mas com um detalhe: servindo. Cara, como é que surgiu essa ideia, né? E assim, você tem... Eu quero que você entre em duas vertentes, porque é a ideia do futebol amador com a galera, com os adultos, mas, cara, quando que isso desceu pra copinha? Pras crianças, cara? Cara, isso aí foi fantástico. Porque o que acontece, né? Aí um outro ramo que eu comecei a trabalhar, que era confecção de uniforme. Então hoje a gente tem uma fábrica de uniforme que representa algumas marcas, como a Bonarte, por exemplo, né, que é a nossa parceira. Muitos entendem a Bonarte como nossa concorrente na região. Isso foi muito engraçado, porque eu fui pra Juan e Luan, Juan, esquece negócio de concorrência, irmão. A gente tá aqui, tem bolo pra todo mundo. Maneiro, eu vou ser representante de vocês. Top. Imagina o dono do McDonald's, não tô me comparando nunca ao McDonald's, até porque eu nem gosto tanto, e nem tinha que estar falando a palavra McDonald's. Enfim, imagina ele ir no Burger King e falar: Burger King, pô, vou começar a vender seu hambúrguer também aqui no McDonald's. O que tu acha? Eles não fazem isso. Sim. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Aqui na região, nunca vi ninguém fazer isso. Eu fui lá, conversei com eles, que era, entre aspas, nossa principal concorrente de confecção de uniformes. Cara, eu tô com vocês. Vou representar. Vendo pelo mesmo valor que vocês vendem, me dá uma comissãozinha e eu pego uma galera que vocês não pegam, pô. Jogo pra São Pedro, jogo pra Cabo Frio, jogo pra Saquarema, jogo pra Búzios, jogo pra Arraial, jogo pro Rio, né? Eles são daqui de Araruama, então por que não ampliar? Pergunta a eles se não foi legal a ideia. Pergunta se a gente não tá em São Pedro, em Cabo Frio, se tem uniforme deles em tudo quanto é lugar. É o network. Caraca, é o famoso, cara, eu digo que network, né, as pessoas falam assim, princípio do network é ganha-ganha. Cara, o princípio do network é reciprocidade, você gera valor primeiro. Então você sentar na mesa do cara e falar: olha só, cara, eu quero representar sua marca. Eu quero não, e eles expandir. Não entenderam, né, cara? Tipo assim, que porque eles pensaram assim: pô, mas você é meu concorrente. Eu falei assim: cara, mas não existe isso, cara. Visão, cara. Não existe isso. E aí, levando pra esse lado da confecção de uniformes, a gente volta pra competição. É porque a gente vai puxando, puxa. Pô. Mas é isso, né? E aí eu pensei, né? Falei: caramba, como é que eu vou divulgar uniforme? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou botar na prateleira vendo uniforme? Aí eu vou ter que trazer o cara. Por que eu não organizo um campeonato? Olha só que loucura. Por que eu não organizo um campeonato? E aí, nesse campeonato, eu conheço os donos dos times e aí eu ofereço o meu produto. Isso é network mais puro e cristalino que existe. Aquela sacada ali foi demais, cara. Essa sacada aí... Pronto. E aí originou-se a Liga Fanáticos, que... Hoje, eu conversando com o Jorge Lucas, com o Thiago Sobradinho, essa galera, eles mesmo falaram: Rafael, foi o melhor campeonato amador que eu já joguei na minha vida. Era loucura. Pô. Você tem uma taça da Libertadores, você tem filmagem, passava em YouTube. A galera não sabia que existia YouTube. A Liga Fanática começou em 2013. Cara, eu participava do time que era o Azurra. Sim. Aí eu não podia jogar, sabe o que eu fazia? Eu ia pra lá, aí gravava, olha que loucura, né? Gravava o jogo, aí montei uma planilha. Na época tava lançando Cartola. Aí eu fiz o Cartola, eu tenho até hoje os vídeos, botava pra galera no grupo. Aí, gente, olha o engajamento que isso criou. Pô, foi absurdo. Olha o tempo que eu peguei deles. Não, foi absurdo, cara. Foi absurdo. E assim, eu me lembro que uma conversa que a gente teve, e aquela conversa foi muito legal,
porque eu cheguei na loja, a gente conversando, e aí você falou assim, né, André, tô pensando em algumas coisas e tal. Eu falei, cara, por que a liga hoje é a coisa mais forte que você tem, né? Esse, pô, caraca, é a liga mais forte e tal. Eu falei, cara, e se tivesse um espaço só de venda de camisa dos times locais? E eu me lembro que a galera, né, os times locais, o pessoal andava com camisa, não, tal, camisa do filho pro filho, da irmã, da esposa, não sei o que, bandeirão. Aí começou a vir, cara, você criou uma parada. E quem fazia o bandeirão? E quem fazia o uniforme? Caramba. Aí a gente começou a trabalhar. Muito bom, então, cara, esse engajamento é importante, porque quanto mais eu enganjo com cartola, quanto mais eu enganjo com mídia, quanto mais eu enganjo com isso, eu trago a família deles. E eu trazendo a família deles, eu vi um time de São Vicente vindo de ônibus, trazendo torcida, numa final. E aí você vê, essa galera tem que usar a camisa do time, né? Se eles estão se desprendendo esse tempo pra isso, e aí começa a ramificar. E aí onde eu explodi na confecção de uniformes. E aí eu fiquei bastante conhecido nesse ramo. E aí foi muito gratificante. A gente fez várias edições, né? E tinha um programa na rádio, cara. Olha só que loucura. Um abraço pra galera da Mar Aberto. Tinha um programa de 7 às 8, cara. Era uma resenha esportiva falando do resultado dos jogos da Liga. Olha que loucura, cara. Muito bom, cara. Era um bate-bola da ESPN no supra-sumo da rádio. E aí eu vi as pessoas na academia, não tocava mais música de academia, botava na rádio. Olha isso. Pra ouvir as resenhas, porque aí eu chamava 2, 3 pessoas. Você foi? Pô, que do próprio time, da diretoria, cara, era tipo, bonito. Os destaques da rodada, sim, eu levava e fazia entrevista, eu entrevistava a galera. Então, tipo assim, o horário numa rádio local, eu pensava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Cara, o mais profundo disso, e aí vai pra uma área que eu pude ter experiência de viver e me aprofundar, é o relacionamento com o cliente, cara. O que é a experiência e o que é o sucesso, né? Eu costumo dizer que a experiência do cliente, a experiência e o sucesso. O sucesso eu tenho 50% só de poder na mão, porque os outros 50% é do cliente. Não adianta você vender a camisa se o cara não vestir. E o que é sucesso, né, cara? Aí, agora, a experiência é 100% responsabilidade nossa. E você foi um dos caras que eu mais vi investindo nisso. Cara, não, vamos para. Não, o troféu tem que ser detalhado. Desenho, não, réplica da Libertadores da América, pô, com o nome dos times que ganhavam. Cara, pô, era incrível. Tinha a parte do não, e detalhe, entrevista no final do jogo, não sei o que, pô, o sonho de todo moleque é ser jogador de futebol. Cara, ele vivia aquilo ali, cara. E não existia isso, né? Não existia isso, cara. Então, você assim, tem um backdrop e aí cara, onde você traz a monetização, porque pô, tudo é monetização. Você foi, né? A gente vende tempo, mas a gente tem nossas coisas. E aí você traz uma outra galera. Aí o cara que vende quentinha, é o cara que vende não sei o quê. Ou o ecossistema de negócio que você criou. Eu quero aparecer. Então beleza, grande. Vou inventar entrevista e vou botar na rádio. Vou botar um backdrop, o cara vai fazer entrevista, aquilo ali vai viralizar. Tem vídeos de entrevista com mais de 1 milhão de visualizações. Né? Eles mesmo fazem propaganda, não precisa nem injetar dinheiro nisso. Então, é a paixão, né? Quando você vende paixão, é mais fácil. Fanático. O cara que é fanático, eu digo que o cliente chega na loja, eu sou vascaíno doente. Não. Doente toma remédio, você é vascaíno fanático. Caraca. Você vende a emoção. Então, quando você vende emoção num campeonato adulto, ele vai fazer o uniforme pro filho dele. Ele vai fazer uniforme pra mulher dele. Ele vai fazer uniforme pros amigos dele. E é caneca, e é... Não, vai fazer. Você foi... E eu trabalho com produto personalizado, né, cara? Aí você faz caneca, você faz bandeira. Você foi tudo. Você faz tudo. Aí você brinca. Cara, o que eu quero que vocês peguem aqui, gente, é o seguinte. O Rafa, ele tem uma percepção que o negócio, ele sempre vai abrir portas para outras oportunidades. Então, o que ele tá falando aqui é para que você enxergue pro teu negócio da mesma forma. Existem coisas que estão ao redor do teu negócio, do teu ecossistema, e que você precisa ver. Pô, eu me lembro que uma das coisas que mais marcou foi, eu fui numa feira de offshore de posto de gasolina. E ali eu falei, caraca, né? Eu fui com um amigo meu e eu fui na ideia de, cara, ver tecnologia, né? Bomba, gasolina, cara, mais de 70% da feira era a loja de conveniência. E ali... a monetização, né? Os caras entenderam o seguinte, a margem é pouca. Então, pô, o cara não vem pro posto pra abastecer, o cara vem pro posto pra cortar o cabelo.
E aproveita e abastece. O cara veio pôs pra comprar pão. Aproveita e abastece. O cara veio pôs pra tosar o cachorro. Ele criou... E, cara, eu via sempre muito isso em você. Toda vez que a gente sentava pra trocar uma ideia, você sempre tá olhando, cara, tô pensando isso aqui, pô, isso aqui... Cara, isso aqui apareceu, pô, fulano veio me pedir. Um procurou, 2, 3, 4... Cara, tem alguma coisa ali que eu não tô vendo. Você tem que monetizar o negócio. E aí, trazendo essa conversa pra cá, quando você fala, minha cabeça já fica pensando. Aí, a partir dessa liga adulta, os filhos começaram a me pedir. Olha só. Pô, tio Rafa, por que você não faz um campeonato pra gente? Aí eu pensei, como assim pra gente? Pô, pra criança, 8, 9, 10, 11 anos. Eu falei, gente, mas como assim? Uma criança vai querer participar de um campeonato? Chora, né? A criança perde, chora. E os pais incentivando, pô, cara, faz que meu filho vai se amarrar. Imagina, fazer uma entrevista, você fazer medalha. Eu falei, foi o que você falou, quando 1, 2, 3 falam, você vê o seu cliente, cara. A dor do cliente era aquilo. E aí nasceu a Copinha Fanáticos. Olha isso. Que aí foi onde as coisas... Aí foi a explosão que tem até hoje. Inclusive, a próxima edição é Sub-11, dia 29. Aí, ó. Cara, e assim, é legal porque outro ponto, outro hackzinho aí, galera, é outra sacada, sabe? Ouça o seu cliente. E não importa quem seja. O Rafa ouviu uma criança, ouvindo criança. Foi tipo assim, que agora fala assim, você ficou, rapaz... Todo mundo ensina, né? Caraca, então assim, todo mundo ensina, cara. Todo mundo. E assim, o teu cliente, ele é o cara, a gente aí volta a premissa que a gente tava falando. Cara, a gente tá aqui com o nosso negócio para servir. Exatamente. E servir o cliente. Então o cliente, ele determina, ele diz o que ele tá precisando. E se você tem esse olhar, esse cuidado, imagina que no meio daquela confusão ali, né, você não para pra ouvir a criança. Não, pô, depois eu falo com você. Não sei o que tal. Cara, esse lugar de estar disponível a ouvir, a crescer e a evoluir, cara, faz todo sentido, cara. E aí sim, eu quero ir pra um lugar mais fundo ainda. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de um lugar onde parte da sua rede, né? Agora, cara, o quanto que você sente que você veio crescendo com Araruama e com a região mediante as suas ações? Porque não por ego, mas por um movimento onde se enxerga valor. Você conseguiu perceber isso? Você teve intencionalidade nisso? Ou realmente você viu? Porque isso virou uma força, como você falou, né? Você começou em Araruama. Então você foi pra Bacaxá, você foi pra São Pedro, você foi pra... no shopping Cabo... Caraca, você foi esticando. Então como que você viu esse momento? Você teve essa intenção ou você viu isso acompanhando essa evolução junto? Cara, a história da loja é muito engraçada. É muito boa, porque pouquíssimas pessoas conhecem, porque minha vida pessoal ela é muito pouco divulgada, né? O pessoal conhece o Rafael da Fanática, o Rafael da Clínica, o Rafael da Marinha, mas o Rafael Caetano, pouquíssimas pessoas conhecem e não vê a época ruim, né? O pessoal conhece a época boa agora, né? Sim. Então, assim, em 2012, quando eu tive o projeto de abrir a loja, a minha ideia era montar uma loja dos 4 times, que não existia na região. Então, por exemplo, se você quisesse comprar um copo do Vasco, uma camisa do Fluminense, não existia essa situação. Não existia. Era uma coisa nova. Com uma excursão foi uma coisa nova, com uma copinha foi coisa nova, a Liga Adulta foi coisa nova, né? Enfim. E aí eu peguei, ali era no Shopping do Cinema, cara. Shopping do Cinema, ali em 2012. Eu peguei a loja em janeiro, sem um trocado, tinha nada. Aí fazia um monte de missão pra Marinha. Missão podre lá pra Júpiter, eu ia. E aí vai trocando as moedinhas, vai juntando as moedinhas. E de janeiro a gente tá falando a julho, cara. 7 de julho de 2012 foi quando nasceu a Fanáticos. Então você tem aí, você tá falando de 6 meses de luta pra montar uma loja, né? Nossa. Hoje você vê aí gente montando loja em 15 dias, né? Caraca. 6 meses, cara, pra montar uma loja, né? Trocado, né, cara? É a resiliência, né, cara? Então, isso que eu te falo. Passei várias primeiras curvas ali, 6 meses. Um mês compra um computador, um mês compra uma camisa. E aí você pensa, caraca, Rafael, pô, mas como é que você viu os produtos? Como é que você vendia os produtos se os produtos não existiam? Aí eu falei assim, cara, eu ia pras lojas do Rio, olhava o produto, tipo assim, cara, essa caneca é maneira. Eu olhava a etiqueta, porra, Brasfoot. Aí anotava. Pô, o que é isso aqui? Pô, Adidas. Anotava. É assim que eu fiz, cara. Porque não existia. Eu não tinha como imitar ninguém. Sim. Porque não existe uma loja no Brasil que venda produtos 4 times. Não existe.
Você tem a franquia do Vasco, a franquia do Fluminense, a franquia do Botafogo e a franquia do Flamengo. Mas uma loja que trabalha com os 4 times, ela simplesmente não existe. Sim. Né? Então eu não tinha quem copiar. Eu não tinha que olhar, pô, eu tenho que me espelhar naquele maluco ali. Aquele maluco ali é o cara que eu vou me espelhar. Não tinha. Então eu ia nas lojas dos times, via as fábricas em comum, buscava representante, os caras me achavam louco. Tipo assim, como assim, cara? Tu vai montar uma loja em Araruama, cara? Não, cara, não vou vender pra você, não, cara. Eu pago à vista, cara. Não, à vista eu vendo. Não vou te dar crédito. Quem é você? Não, cara, eu pago à vista, não tem estresse, não. E aí foi. A gente abriu em 2012. E aí, 7 de julho de 2012. Aí o que aconteceu? Fluminense campeão brasileiro. Quem queria... Como é que a pessoa ia comprar a camisa do Fluminense? Caraca. Não tinha, né? Aí, meu filho, não preciso contar o final da história. Caraca. Pronto. Aí deu tudo certo, 2012, peguei primeiro o Natal. Porra, caraca, e agora? Beleza, final de 2012, caraca, deu muito certo, né? Pô, cara, aí a galera de Bacaxá começando a vir pra cá. Tipo, pô, Rafa, eu não consigo, eu quero a camisa, mas eu não consigo. É a dor do cliente. Sim. Rafa, pô, é muito longe. O transporte naquela época, a gente tá falando de 2013. Loucura, pô. Não tinha... Vinha cavalo, pô. As pessoas vinham a cavalo. Então, assim... Caraca, e eu pensei, porra, Bacaxá, cara? Onde fica Bacaxá? Bacaxá é distrito de Saquarema, cara. É o comércio. Vamos dar uma olhada lá pra ver. Aí eu fui pra rua começar a conversar com as pessoas, cara. Olha isso, olha cara. Aqui, não vou dizer porque... Olha que doideira. Cara. Pô, cara, o que tu acha de uma loja de 4 times aqui na região? Essas pesquisas que o cara faz... Pesquisa. Não existia isso, cara. Eu fiz pesquisa na rua, mano. Eu peguei a Francisco Fonseca, que é a principal rua de Bacaxá, pra quem não conhece. É a principal rua de Bacaxá ali. E perguntando, pô, cara, o que tu acha? Eu ia nos bares. Tem o McBell ali, logo de esquina ali. Fui lá, cara, tomar uma cerveja com os caras, mano. Eu nem bebo cerveja. Assim eu fico... Network puro, mais cristalino, cara. Cara, muito bom, cara. A gente tá falando 2013. 2013, cara. Pô, cara, o que vocês acham de montar uma loja aí de todos os times? Você ouviu falar da Fanáticos? Pô, cara, eu vi uma loja lá em Araruama, né? Rapaz, o cara doido, né? Montou uma loja de 4 times lá, que doideira, né? Pô, e o cara vende ingresso. Como é que o cara arrumou ingresso? Falei, rapaz, doideira mesmo, né? Doideira aí. Quieto. Pô, ia ser maneiro uma parada aqui, não seria? Pô, mané, vou te falar, se tu copiasse a ideia dele, aqui tu ia arrebentar, porque a galera aqui vive futebol, né, cara? Saquarema gosta de futebol, sim, né? O futebol em Saquarema é muito forte. Foi o primeiro time da região, muito forte. Foi o primeiro Cabo Friense? Ele foi. O que era o Saquarema... É o nosso antigo Barreira, né? Barreira. Antigo Barreira, né? Caraca. Então, assim, a galera vive futebol amador em si, né? A prefeitura incentivava muito naquela época e até hoje incentiva também, com o Rômulo também. Enfim. Eu falei, pô, cara, maneiro. Aí, tá. Aí comecei a rodar, placa Lugo, né? Tirar foto, porque o celular não tirava foto naquela época, né? Tu tinha aquelas câmeras, né? Lembra aquelas câmeras? Sim. Pra quem não lembra, tirava foto, revelava pra poder ter o número e ligar. Hoje é um pouquinho mais fácil. Só de aqui. Hoje você pode ver o número, puxar um WhatsApp. Você nem precisa, você pode mandar na IA, loja alugando e tal. Hoje existe o WhatsApp, né? Mas aí era uma câmera, você tira a foto, imprime e aí, pô, ligava pro cara. Pô, cara, eu tô querendo alugar a loja. Pô, mas seu ramo é o quê? Eu falei, pô, artigo esportivo, camisa de time, não sei o que. Que isso, cara? Não. Calma aí, cara. Não. Caraca. Preciso de 3 meses de fiador, preciso de 3 meses de não sei o que, 3 meses disso, 3 meses daquilo. Falei, irmão, tá aqui meu dinheiro todo do Natal, ó. Vuf. Caraca. Aí tu olha, caraca, não é possível que tu fez isso. Eu falei, firme. Peguei o dinheiro todo que eu ganhei com o título do Fluminense, joguei tudo nessa loja de Bacaxá. Tudo. Comecei de novo. Fizemos a inauguração em março de 2013. A gente tá falando em menos de um ano, já tava com a segunda loja. E até hoje estamos em Bacaxá. E até hoje estamos em Araruama. Então não foi uma coisa... Sim. Né? Foi uma pesquisa. Pensado. O que aconteceu em 2013? Flamengo campeão da Copa do Brasil. Com gol de Hernani e Elias Brocador. Ninguém levava fé no Flamengo. Cara, aquilo ali salvou. Deus é bom o tempo todo. Caraca. O futebol carioca tava na lama. De 2010 pra cá. Verdade. Os times paulistas dominavam. Verdade. Por isso que o pessoal, cara, como é que tu vai montar loja de time, cara? Os times estão tudo ruim, tudo devendo. Como assim, cara? Verdade, cara. Flamengo campeão. Imagina, o último título do Flamengo foi em 2009 e eu tava na fila do Maracanã pra ir Flamengo e Grêmio. Caraca. Eu fiquei dormir numa cadeira de praia pra ver a final do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio em 2009, com gol do Angelim. Isso aí. Entendeu?
E aí que veio a parada do ingresso. Eu pensei, poxa, eu posso facilitar isso pra galera de lá, né? Sim. E posso levar essa galera também, né? Sim. Por que não? Mas aí essa história a gente vai mais pra frente. Mas aí em 2013 o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Aí eu não preciso contar o final da história. Caraca, cara. Aí o que aconteceu? Chegamos em 14. O que tinha em 14? Muitas pessoas não lembram, né? Copa do Mundo no Brasil. Eu pensei, caraca, eu sou loja dos 4 times. Mas por que não do Brasil? Por que não? Eu agrego todos os times. E aí eu pego a galera que vai comprar a camisa do Flamengo, compra a camisa do Brasil. Porque a Copa é no Brasil. Todo mundo pedindo o Neymar na seleção, o Ganso. Era a Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. E aí o Maracanã fechou. E aí eu parei de fazer excursão. E aí cadê essa monetização da excursão? Né? Porque fechou o Maracanã pra obra. Sim. E aí da Copa ia pra Olimpíada, que também foi no Rio. Então a gente tá falando de uma janela de 14 para 16, na minha linha do tempo, né? Então, 2 anos sem monetização de excursão é uma coisa que você tem que puxar de outro lugar. Então eu vou começar a vender camisa do Brasil. Vou procurar tal de Nike aí, vou conversar com esses caras, vou ver qual o papo. E aí a Nike não vende, né, para empresas, né? Para quem não conhece, a Nike não vende diretamente para empresas no Brasil, ela tem representantes, né? Dastrosa, por exemplo, é uma empresa que vende Nike e Adidas. Né, a Alpar vende Nike, a Dastrosa vende Adidas, enfim, são os produtos oficiais dos clubes. E aí eu conversei com esse cara, falei, cara, região dos lagos não tem Brasil, cara, a Copa é no Brasil, como assim, pô, imagina eu poder vender pra Búzios, né, Gringo, Saquarema, WSL, entendeu? Aí o cara, que isso, cara, não, cara, como é que você não comporta vender Brasil, o pedido mínimo é muito grande, a gente tá falando de valores muito altos. Falei, cara, vamos tentar, cara, custa nada, a gente tá no Brasil, pô, vamos tentar. Tá, cara, à vista. O que eu fiz? Peguei todo o dinheiro da Copa do Brasil de 2013. Comprei tudo de Brasil, mano. Caraca. Segunda vez que eu faço isso na minha vida. E o que aconteceu? Não preciso contar o final da história, né? Mas a semifinal, o Neymar jogando, enfim, teve o 7-1, mas imagina até lá o que monetizou isso, né? Sim. Aí começou a aparecer a galera de São Pedro e Cabo Frio, porque a demanda lá era grande, camisa do Brasil, né? Aí começou, caraca, camisa. Falei, por que não São Pedro? Né? Por que não São Pedro? O custo é um pouco mais barato, Cabo Frio, né? Eu não tenho bala ainda pra isso, não tinha equipe e corpo pra isso, porque quando você cresce muito rápido, o principal é o seu time. Né? Você não adianta você crescer ferozmente se você não tem a galera na tua mochila aqui, porque aí você começa a ter um outro problema, que é a gestão de pessoas, que aí é mais pra frente, é uma outra guerra. Porque por enquanto a gente tá falando do Rafael sozinho, né? Rafael batalhador, Rafael que arrisca, Rafael que não petisca, né? E aí fui pra São Pedro em 14, né? 14 para 15 a gente foi pra São Pedro. E estamos lá até hoje em São Pedro. Então não foi uma coisa aventureira, né? E aí as coisas foram começando a andar e tudo é no network, né, cara? E eu sendo da base de São Pedro, então foi uma coisa meio que uma estratégia que eu tive ali pra pensar. E as coisas foram dando certo, cara. Nunca dão certo todo dia. Sim. Ninguém tá aqui pra vender sonho. Sim. Não tô aqui pra vender curso. Não tô aqui pra vender nada. Não tô aqui pra nada. Eu tô aqui pra mostrar que se você acreditar e tudo conspirar e você não desistir, dá certo. Cara, e o mais legal dessa história aí, porque olha só, a gente começou de trás pra frente, né? Só que a gente tá vindo numa levada de tudo deu certo e você se depara com uma pandemia. Você vem numa crescente, vai, só que o que é mais legal, e aí eu acho que é o ponto, né? O legado que você construiu, né? Te manteve em pé dentro da pandemia. Porque com tudo que você vem falando, você vem da profundidade de relacionamento, né? Então, pô, quem tava na loja de São Pedro, quem tava na loja de Araruama, quem tava na loja de Bacaxá, não eram simplesmente pessoas que, e aí, isso eu tenho falado muito, cara, não é simplesmente pessoas que eles compravam, entendeu? Eles eram clientes, pô. Eles vestiam. Eles estavam ali. Literalmente. Eles estavam ali rotineiramente. Eles tinham enganjados. A empresa. Aí eu vi uma frase da Cristiane Junqueira, que é do Banco Nubank, que ela falou assim, desde quando a gente pensou no Nubank, eu queria que as pessoas fossem apaixonadas pelo banco. E era algo absurdo.
Tipo assim, e se for parar pra pensar, no seu caso é a mesma coisa. As pessoas ser fanáticas É paixão vende. pela parte. Só que era algo absurdo. Como que os 4 times rivais vão estar no mesmo lugar e vão ser... Como que um futebol que amador, quem vive futebol amador sabe que tem a rivalidade, vão querer se encontrar no mesmo lugar. Então você criou um ecossistema. Você criou uma comunidade, cara. Exatamente. Uma comunidade. E essa comunidade, cara, eu vejo ela cada vez mais forte. Enganjada. Pô, É uma esse galera engajamento, muito engajada. ele vem de geração, cara. É igual você tava falando dos pais e agora tá os filhos e esses filhos vão botar os filhos dele e assim vai se perpetuando. Então, cara, até para que a gente possa levar em consideração uma forma que eu gosto de, nesse momento agora, a gente gosta de... É uma homenagem, cara. É uma homenagem mesmo. Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Esse presente aí é um dos nossos parceiros aqui. Que isso, tá? cara? Pode abrir aí, abre aí. Rapaz, a essa eu não esperava. Normalmente eu dou presente. O Moro Estamparia é um parceiro nosso. Cara, eles são assim, divisão incrível também, cara. Personalizado em botar o Instagram dos caras aí pra seguir, né, cara? Aqui, ó, vai botar aqui, ó. Tá aqui embaixo e direitinho. Tá? E aí, ó, tem essa linha aí. Isso, cara. Olha lá eu, cara. A personalização. Então, assim, olha isso, obrigado. cara. Dá pra pegar, quiser. cara? Ai, que maneiro aí, que massa. Rapaz, igualzinho. Tô até mais novo. Vou deixar até aqui pra galera ficar vendo. Vou botar lá do meu copinho aqui, ó. Muito bom, aqui, muito bom. E aí, assim, cara, é uma forma de a gente homenagear aí, né? Por você, por esse trabalho. Porque é o que eu falo, cara. Eu acho que esse trabalho que você traz, né, não é simplesmente a questão da Fanático, da empresa, mas do quanto que você agregou para o ecossistema local de negócios. Pô, quantos movimentos de negócio estão girando em torno desse movimento que você fez. Exato. Né? Quantas pessoas que vocês motivaram a também terem nas suas discussões, também ter seus campeonatos organizados, entenderam que isso era possível. Exatamente. Cara, isso e é muito possível. legal quando a galera copia. Muita gente fica triste com isso, tipo assim, pô, estão me copiando. Agora tem um monte de campeonato infantil. Cara, tem um monte de gente fazendo excursão. Pô, mas pô, isso é maneiro demais. Caraca. Porque e daqui a pouco vão existir lojas que vendam produtos 4 times. Mas vai ser mais fácil porque vão ter alguém pra falar, pô, vou fazer igual aquele cara ali. O problema é que eu não tive essa oportunidade. No caso da excursão foi assim. A excursão, por exemplo, eu tava vendendo ingresso. Aí a gente tá falando da janela de 16. Aí a Copa acabou, a Olimpíada acabou, voltou o jogo no Maracanã. Todo mundo queria conhecer o novo Maracanã. Todo mundo. Que começou? Flamengo e Corinthians. Botaram as 2 maiores torcidas do Brasil pra jogar no Maracanã na volta do Maracanã. E eu tava vendendo ingresso. Então, assim, quem segue o nosso Instagram vai ver o tamanho da fila que seguiu ali e rodou a rodoviária e gente acampando na frente da loja. Caraca, real. Loucura, né? Loucura, né, pra cara? comprar um ingresso pra ir no jogo. Cara, e aí, um cliente... Voltando à história, é porque é o Rafael da infância que gosta de conversar e ouvir e pegar o melhor da pessoa e trazer pra ele. Lembra aquele Rafael do início da conversa? Ele continua aqui, um pouco mais velho, um pouco mais cansado, mas continua aqui. Aí o cliente chegou pra mim e falou assim, cara, tu não conhece ninguém que leve a gente pro Maracanã, não? Porque, pô, eu comprei ingresso agora, mas, pô, não tenho carro. Eu falei, como assim levar pro Maracanã? Ele pô, sei lá, uma excursão. Eu falei, como assim excursão, cara? Excursão não existe, cara. Como é que vou levar as pessoas? Pô, você bota a gente numa van, entrega a gente no estádio, busca a gente e volta. Simples. É simples. Por que não? Aí eu liguei pra um amigo meu, Ciel, lá de Guaba. Mandar um abraço pra ele. Ele fazia transporte escolar, cara. Olha isso. Ele levava as crianças pra escola. Aí eu liguei pra ele e falei, Ciel, tu não leva uma galera minha pro Maracanã, não? Ele, Maracanã? Lógico que não, tá doido. Vão escolar, cara. Falei, então, mas o jogo é domingo não tem escola. Pô, tu tira um trocadinho, pô. Dá um valor aí. Ele, não tem valor, porque esse produto não existe. Caraca, como é que eu vou te dizer o valor pra levar uma pessoa pro Maracanã e voltar? Falei, sei lá, cara, a gente bota por pessoa, a gente cobra uma passagem. Como assim passagem? Igual 1001? Pô, igual 1001, só que a diferença é que o cara não vai descer no Novo Rio e pegar um táxi. A gente vai deixar ele no Maracanã. Ele, cara, vê aí, vê um valor aí, você é meio doido mesmo, de repente isso dá certo. Aí chega eu na frente da loja, a fila quilométrica, atenção,
né? Tinha a caixa de som, né? Atenção! Quem interessados na excursão do jogo Flamengo e Corinthians, fazer uma fila aqui do lado, que a gente vai oferecer o transporte para quem comprar o ingresso, querer ir pro jogo. E a gente leva e traz. O que aconteceu? A fila toda que tava comprando ingresso foi toda para comprar a excursão. Aí eu falei, cara, não é possível tá acontecendo isso. Aí, sei lá, eu não tinha o valor pra cobrar, sei lá, me dá 50 prata aí, pô. Pra criar um ecossistema. Porque qual foi a minha ideia? Cara. Não era ganhar dinheiro levando a galera pro jogo. A minha parada da excursão não é ganhar dinheiro levando a galera pra jogo. Porque tu tem aborrecimento, você não lota ônibus, enfim. É criar o ecossistema. Porque aí o cara vai pro jogo, você for pro jogo, tu vai sem camisa? Não tem como. E vai comprar camisa onde? E aí, quem vai na excursão tem 20% de produto na loja. Caraca. Aí o cara pensa, pô, se eu for comprar uma camisa de R$300 e eu tiver 20% de desconto, eu vou ganhar 60 prata, o cara cobra aí 50 reais pra ir pro jogo, eu tô indo de graça. Caraca. Na cabeça do cliente é isso. Sim, pô. Na minha cabeça, não. Sim. Eu vendi um outro produto. Sim, pô. Que é o que eu sempre incentivo a eles. Sacadaço. Eu vendi e todo dois mundo produtos. Tá ganhando. O cliente tá ganhando ganha. porque ele conseguiu fazer acontecer. Mas aí, ó como é que você gerou esse desejo de servir, cara. Eu acho que essa primícia sua, cara, ela é incrível. Ela é incrível, porque tudo que você traz, você sempre tá de alguma forma querendo servir. Pô, é negócio, eu quero ganhar, mas cara, a melhor forma de eu ganhar é servir. Se eu não servir, esse cliente tá ali. E o que é mais legal, eu costumo dizer, né, que eu aprendi isso, né, que a gente vende o que o cliente quer comprar e entrega o que transforma a vida dele. Então, quando você falou a frase que é exatamente a minha vida. Pô, cara, você enxerga aquilo ali. O cara comprou, mas você sabe que muito mais coisa vai transformar. Então, ó, você tem isso aqui que você... Caraca, pô. Isso aqui E o cliente, ele tá cada vez mais tendo essa confiança construída. Cara, Rafa, assim, cara, muita coisa, né, cara? Muita coisa. Já, assim... a cabeça ferve, né? Caraca, pena que a gente tem que estar indo pro final, mas dentro dessa estrutura... Eu quero perguntar uma coisa, cara. Família. Então, cara, família pra caraca. Isso é sempre muito legal, porque você sempre é mais reservado desse lugar, mas aí te vê o tamanho do valor que você dá, né, pra isso. Primeiro, cara, a esposa, o quanto que ela foi importante nesse ponto? Ah, cara, ajudou muito, né, cara? Ajudou muito, porque é o suporte que a gente tem, né? Mas, assim, família é muita gente. Por exemplo, o Yuri. Não posso deixar de citar o nome dele aqui na loja. Porque, tipo assim, o Yuri é meu primo. Caraca. E hoje é um dos sócios da loja. E aí você vê o cara que nunca trabalhou, foi tirado de casa, morava comigo. Pô, você vai mexer com um artigo esportivo, o cara nem gosta de futebol, cara, até hoje. Entendeu? Mas é um gênio, é um mago da confecção de uniforme, de desenho. Meus olhos quando eu não tô, porque eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu preciso de equipe, né? E a família, eu incluo a minha equipe. O meu time é minha família. O Yuri tá comigo desde sempre. Eu tenho funcionários há mais de 10 anos. Eu tenho um time muito consistente. Então, assim, família, muito importante no início, te dá a base de tudo. Mas o seu time é a sua família. Você convive a maior parte do tempo com eles também. E aí você começa a entender um pouco quando nasce sua filha, né? Paternidade, pô. Muda muito porque você começa a ficar mais calmo, mais tranquilo. E você começa a entender que os problemas não são tão grandes igual eram. A gente tem o costume de maximizar muito os nossos problemas, sim, né? E depois que eu fui pai, que eu comecei a ver que os reais problemas, aí você vê que não são tantos assim, né? Problema é eu não consegui levar minha filha na escola. Sim. Problema é eu não consegui buscá-la na escola. Caraca. Problema é ela tá com dor de garganta e não poder ir pro balé. Nossa. Problema é eu não conseguir levá-la no evento hoje, sim, da natação do Dia dos Pais porque ela tá com dorzinha de garganta. Isso é um problema. Isso é um problema. Ah, você não teve o faturamento mensal igual você não queria, você não bateu meta, o funcionário fez isso, a clínica aconteceu aquilo, aconteceu um problema no quartel, aconteceu um problema na copinha, a excursão não deu certo. Isso é gerenciamento de risco. Isso é risco. Faz parte.
quem joga em muitas posições... Aumenta o risco. Aumenta o seu risco e acontece. Então, mas a minha função de pai, ela tem que ser única. E quem conhece um pouco da minha vida particular, quem acompanha minhas redes sociais, é 90% minha filha, né, cara? Minha filha é a base de tudo, é a pessoa que eu quero que ela vá num podcast no futuro e fale assim, caraca, meu pai era aquilo, entendeu? Meu pai botava na mesa, fazia acontecer e fazia as coisas diferentes, porque agora eu tenho uma pessoa que eu quero que se orgulhe de mim. É diferente, né? Você tá fazendo pela sua ânsia, pela sua vontade, mas a partir do momento que você tem um filho... Você quer que aquela pessoa se orgulhe no futuro, né? Que os amiguinhos da escola, caraca, poxa, você é filho do Rafael, pô, Rafael é isso, né? É aquela máxima que você fala, que você quer que o filho conte a sua melhor história do seu pai, né? Sim. Então, assim, a família é tudo, né, cara? Hoje é tudo, né? Minha família hoje veio toda pra cá. A gente era da Tijuca, veio toda pra cá. Minha mãe, minha tia, minha avó, veio todo mundo pra cá, né? Eu exportei todo mundo pra cá, né? Importei, no caso. Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal, assim, você ver as coisas acontecendo. Não, vou falar novamente, não são flores todos os dias. Sim. São noites sem dormir. Sim. As olheiras não são de graça, entendeu? O trabalho é muito cansativo. Mas, cara, foi o que você falou. Você vender paixão, emoção e você ver o feedback das pessoas... Pô, isso aí... Não, às vezes não paga só a conta. Às vezes paga também uma satisfação pessoal, entendeu? É muito legal isso. Pô, bacana. E assim, cara, a gente tem um quadro aqui... E esse quadro, ele é... Eu me amarro nele, sabe? Que a gente... Eu primeiro gosto de tecnologia. Gosto de IA, gosto dessas coisas. Então a gente tem aqui uma cápsula, cara. Uma cápsula do tempo. E essa cápsula, você acabou de entrar nela. E você tem a oportunidade agora de voltar lá naquele Rafa da escola. Saindo da sala de aula, meio assim, pensativo. E você lidar com ele... E você tem 1 minuto pra falar algo pra ele. O que você falaria? Pô, muita coisa. Muita coisa. O Rafael da escola era muito esperto. Ele era muito esperto, ele ouvia muito. Eu acho que as pessoas, elas são mais espertas porque elas escutam mais e falam menos. E assim, é uma das vou dizer qualidade, mas uma característica, eu escuto muito o meu cliente, né? A gente já conversou sobre isso, eu escuto muito. Então, o que eu falaria pra ele, aquele videozinho que tá rodando muito, né? Do antigo com o novo, com o velho. É muito nessa pegada aí. Eu falava pra não desistir, cara. Pra não desistir, não. Se tu acredita no negócio, vai. Maneiro. Arrisca. Você viu um pouco da minha história aí, o quanto que eu não arrisquei. Entendeu? Tem que arriscar, mas você que não é filho de família rica, você que tem um objetivo, você que quer vender paixão para as pessoas, você que quer mexer com várias coisas ao mesmo tempo, a gente está falando de clínica, a gente está falando de comércio, a gente está falando de marinha, a gente está falando de evento esportivo, excursão, né? Tudo isso. Gestão de pessoas, que é o mais difícil hoje em dia, é você gerir pessoas. Você tem 50 pessoas no meu ecossistema, você imagina. Sim. Você satisfazer 50 pessoas ao mesmo tempo é uma coisa muito complicada. Então você tem que ler muito, tem que estudar muito. Então o que eu falaria pra ele é, cara, não desiste, estuda. Estuda, cara, porque correria, uma hora cansa, mas correria sem estudo é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. Então, assim, se eu não tivesse a base do meu estudo, eu talvez não conseguiria caminhar como eu caminhei. E escuta, cara. Escuta. Acho que a gente tem que escutar mais. Acho que a gente está acostumado muito a falar muito de si, né? Sim. Né? Foi o que eu falei. Eu não tô aqui para falar do meu livro, não. Até porque meu livro não tá nem na metade, irmão. Eu vou fazer muita página ainda. Eu tenho muita ideia doida ainda. Escrevendo livros e livros, não tem problema. Tem muita página para escrever nesse livro ainda, cara. Meu livro tá muito longe de acabar. Tem muita coisa que eu me orgulho muito. Muita coisa difícil que eu passei. Quem me conhece mais tempo sabe. Mas eu ia falar pro cara, não desiste não, cara. Desiste não. Porque eu acho que o maior arrependimento que eu teria é se eu tivesse tido aquele sonho e não tivesse ido numa gráfica botar o negócio pra rodar. Sim. Eu não estaria vendo tudo o que aconteceu. Maneiro. Entendeu? Acho que eu não teria escutado o rapaz da loja pedir pra fazer um campeonato adulto. Eu não teria escutado o filho dele pedindo pra fazer um campeonato de criança. Maneiro. Eu não tinha escutado o rapaz na fila do ingresso pedindo pra eu inventar excursão. Caraca. Inventar excursão, cara. Que loucura. Hoje nego leva até pro zoológico. Mas, entendeu?
Que maneiro, você cara. escutar é muito importante. Você vê na pandemia, você pensa assim, caraca, o mundo acabou. Não, pô, vamos montar uma clínica, vamos atender essa galera aí que tá ficando mal, pô. Entendeu? Caraca. Tipo assim, escuta, pô. Você tem que escutar muito, você tem que saber a dor do cliente. E assim, você ficar no balcão esperando, irmão. Cara, muito legal, porque isso traduz muito uma fala que eu gosto muito, que da produtividade, né? Que diz o seguinte, né? Se você dá tempo ao tempo, ele te devolve tempo. E o Rafael Somera, que é um dos palestrantes do evento, ele fala uma frase assim: se você quer ser interessante, mostre interessado. Então, essa é a premissa Eu com o sou cliente, muito né? interessado. Se eu aprendi network, eu aprendi contigo. Então eu tenho que procurar as melhores pessoas que entendem dos melhores ramos pra eu conseguir montar minha caixa, né? Porque Cara. a gente tá falando de várias caixas diferentes Sim, aqui, pô. né? Não sei qual Rafael a gente tá falando aqui, né? Mas é o Rafael que ouve muito, que puxa muito, que escuta Sim. muito, que aprende muito, muito humilde, muito disposto a aprender. E tô com várias ideias novas na cabeça. Entendeu? Que a gente vai botando pra frente. E não porque para, né? Não para, vai parar pra quê, pô? Não desistir. É o que o Rafael daqui a 20 anos, se você me jogasse na cápsula hoje, e o Rafael de 40 anos pra frente, ele ia voltar, ele ia estar aqui do meu lado e falar assim, irmão, vai. Continua. Vai, porque Vai que vai dar por bom. ser resiliente, né, cara? Eu sou Maneiro. muito resiliente. Maneiro, cara. É uma das minhas maiores características é ser resiliente. Eu posso tropeçar, posso cair, posso machucar meu joelho, eu boto um remédio e vou pro jogo. Cara, e assim, já caminhando pro final, né? Pô, eu acho que tem podcast pra muita coisa aí, cara. A gente Rendeu, tem, pô, né, cara? E não deu 10% ainda do que a gente teria pra poder trocar, mas uma coisa que eu queria que você pensasse agora é o seguinte: a gente tá numa rede, como a gente falou, cara. Essa mesa aqui é um lugar que a gente quer expandir e trazer o máximo de pessoas. Cara, se você pudesse convidar uma pessoa pra estar aqui, né, e falar, pô, Leandro, essa aqui é a pessoa que agregaria tanto quanto eu, quem seria? Ah, tem várias. Tem várias, porque como eu trabalho com caixas diferentes, né? Se eu fosse falar na parte militar, pô, eu tenho um instrutor lá que me ensinou muita coisa, já tá até na reserva hoje, entendeu? O suboficial Marcelo, ele me botou a base da disciplina da hierarquia como se fosse um objetivo de vida e eu me espelhei muito nele. Maneiro. Né? Então, assim, na Caixa da Marinha, eu acho que seria uma pessoa que me ajudou muito. Pô, suboficial Patrícia, foi minha primeira supervisora na Marinha, né? A pessoa que foi minha madrinha de casamento. Que Sim, maneiro. são pessoas que eu levo, que eu ouvi muito. Se eu fosse puxar pra loja, cara, eu chamaria Yuri, cara. Meu primo, Maneiro. meu sócio. É o cara que rema, é o cara que acreditou no projeto desde o início. Me emociona a falar isso porque você convencer pessoas a embarcar no teu sonho é muito difícil. E aí você tá remando já, a gente tá falando de 14 anos, né, cara? 14 anos é uma vida. Pô. E aí é um cara que vai contar uma história legal também, entendeu? Tem muita gente boa. Michele do Araruama, acho que seria um... Ele ia chorar pra caramba aqui, Michele né? tá aí, né? Porque Michele, ele foi na loja em 2016. O Araruama tá fazendo 10 anos, né? E o Michele, caraca, eu quero montar um time em Araruama. Eu falei, vamos desenhar, cara, vamos fazer arte. Vamos fazer aqui agora. Essa arte a gente fez, cara. Yuri fez essa arte do Araruama. Que maneiro, olha isso, cara. O primeiro uniforme do Araruama fui eu que fiz na minha primeira confecção. E até hoje eu trabalho com ele e sou o único representante do Araruama. E aí a gente teve a abertura do Rei Pelé. E eu não podia deixar de ir, né, cara? Caraca. Então, assim, mas também não podia deixar de monetizar, né? Sim. Aí montei um stand Nossa. do Araruama lá. Olha a camisa do Araruama, pra quem Que tava no maneiro. jogo viu. 78 camisas vendidas, recorde de venda. Eu nem na Copa vendi tanta camisa Nossa. do que o Araruama num campo de futebol com maquininha, Pix, nego, enfim, nego pagando com dinheiro, sacola. Doideira, cara. E aí eu encontrar a Michele no final e o Araruama venceu aquele jogo. Foi, boa, e aí cara. eu olhar pra Michele ali e falar assim, caralho, Michele, há 10 anos atrás a gente tava falando sobre isso, né, cara? Que loucura. Aí ele começou a chorar. Ele, Rafael, eu tô me sentindo na Disney. Eu falei, eu fui o Pateta e você foi o Pluto. E deu tudo certo, né, cara? Cara, muito Porque bom. a gente não desiste, né, cara? Sim. Tem curva, você acha que não teve curva em 14 Sim, pô. anos? Teve Sim. pandemia, tive Loucura. roubo de funcionário. Pô, tive muita história triste, mas aqui eu tô pra motivar. Foi o que eu te falei, eu não tô aqui pra falar meu livro. Eu tô aqui pra motivar. Então, galera, se você quer, se você acredita, é o conselho que eu daria pro meu Rafael
de 14 anos atrás. E eu tenho certeza que o Rafael daqui a 20 anos pra frente vai falar isso comigo. Irmão, vai, não desiste não. Desiste não, que tem muita gente que ainda pode aproveitar isso aí e se dar bem, entendeu? Acho que essa galera eu não posso decepcionar. Eu tenho muita gente na minha mochila, né, cara? A gente tá falando de 50 e poucas cabeças, né, cara? Então, assim, muita gente depende da sua vontade, da sua garra de todo dia acordar e querer fazer um negócio legal, entendeu? Cara, me veio com uma pergunta, eu não poderia deixar de passar por ela, né? Como você falou, teve muitos momentos difíceis, né? Muitos momentos de baixas e como você falou, né? Situações ruins, situações de decepção. Enfim, nesses momentos mais tristes, assim, o que te segura? O que segura o Rafael? É a resiliência. Minha principal característica, não tem como não falar 10 vezes a mesma palavra. Tem algo que linka a resiliência? Mentalidade? O que é? É a vontade de dar certo. Uou! A vontade de dar certo, ela é muito grande, né? Você quer que o negócio dê certo. E se você tem um time... Porque não adianta você querer dar certo sozinho, né? Sim. Você não vai botar o Messi no Barueri, que não vai rolar. Vai fazer ali uns gols ali, mas... Então não adianta, você tem que ter um elenco, você tem que ter um time. E o principal desafio hoje, você precisa assim, meu maior desafio hoje é gestão de pessoas. Você motivar 100%, você já passou, você já me ajudou muito nisso, já fizemos vários treinamentos de equipe com a molecada lá. Sim. Uns que estão até hoje lá ainda. É o Yuri na hora que você falou. Então assim, é um time, é uma família, né, cara? Você monta uma família. E aí eles entendem que se você tropeçar, todo mundo tropeçou. E se você correr, todo mundo vai correr. Entendeu? Então, assim, aí você pega algumas decepções, por exemplo, roubo de funcionário, né? Enfim, tive problemas com relação a isso, né? Você passou por pandemia, você ter com funcionário em casa, entendeu? Fizemos muitas coisas erradas para trabalhar na pandemia, vendemos muito errados, não vou enganar ninguém, né? Os funcionários, Rafael, vou contigo. Pô, mas máscara, mano, álcool em gel. Não, vamos lá, pô. Vamos lá, vamos comprar essa briga aí. Não, cara, o governo tá pagando teu salário, tu vai receber pra ficar em casa e tal. Eu vou pagar uma parte, o governo paga uma parte. Não, irmão, você não tá entendendo. Eu vou lá com você, pô. Loja fechada, online, vídeo Instagram, vamos pro jogo, pô. Tamo aí. Aí tu começa a ver que realmente alguma coisa você fez certo, né? E você não consegue motivar 50 e poucas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, é muito do que você faz. E eles vendo esse vídeo vão pensar assim, caraca, poxa, é um cara que, né, que lutou bastante para que a gente tivesse dando certo, entendeu? Então, assim, quando tem uma decepção muito grande, não vou te enganar, a gente sofre, a gente sente, né? Mas a gente quer que o negócio dê certo. Muito legal isso, cara. Entendeu? Muito legal. Rafa, cara, muito obrigado. Eu acho muita que, coisa, né, cara? Meu irmão, caraca, a gente tem aí, cansei. Pô, bastante pra acrescentar. Eu espero que, cara, você consiga rever de novo, ver mais uma vez e ver de novo, porque realmente a gente fala de muitas caixas, muitas esferas, mas se você olhar a essência é a mesma, é servir, é ouvir e, como o Rafa finalizou aqui, é querer vencer. É a vontade de dar certo. A vontade de dar certo, cara. A vontade de dar certo. É muito bom isso. E, pra gente finalizar, uma mensagem. Qual é a mensagem que você deixaria pra esse cara que tá te ouvindo aí nessa câmera aí? Galera, é a mesma mensagem que eu daria pro Rafael de 20 anos atrás. De 14 anos atrás e o que ele daria. Cara, se você acredita, não tem ninguém que vai acreditar mais do que você. Então você tem que acreditar. Você vai ter problema? Vai ter um monte. Tive ontem, vou ter amanhã, vou ter hoje ainda. Mas assim, é querer que dê certo. Então assim, estudem. Não vou incentivar somente a correria, estudem, cara. Estudem. Quem quiser seguir a parte de Forças Armadas, fazer prova, @vem pra Marinha Oficial, inscrições abertas, mulherada, marinheira, tenentes, a mulher pode sim agora entrar nas Forças Armadas, entendeu? Então assim, tem quadro técnico, galera da faculdade, tem a galera da Escola Naval, Colégio Naval, tem fuzileiro naval, tem quadro médico, você que é médico, você que é da área da saúde. E se você quiser da área da saúde, tem a clínica, cara. Assim, é muito legal você ver as pessoas se transformando, as pessoas se curando, entendeu? Então, poxa, você quer isso, você vai. Quer empreender, cara?
compra bastante remédio, se prepara, estuda e tenha bastante inteligência emocional. Muita inteligência emocional. Para você lidar com certas situações é muito difícil. Se você quer seguir a parte de evento esportivo, cara, é muito divertido, é prazeroso você ver a criança feliz, contente, falando assim, tio Rafa, hoje é o melhor dia da minha vida. Isso é muito legal mesmo. Então quem quiser tá convidado, Sub-11, dia 29 de agosto agora, lá na Arena do Dragão, lá com o Júnior, mandar um abraço pra ele, né? Tem que mandar um abraço pra um monte de gente, cara. Porra, tem que mandar um abraço pra um monte de gente, porque você não tá sozinho em nada, né, cara? Sim. Porra, Araruama, Michele. Porra, Michele acreditou na minha ideia em 2016 de fazer uma camisa do Araruama. Entendeu? Tem que mandar um abraço pra todas as profissionais da clínica, muita gente. Entendeu? Tem que mandar um abraço pro meu time, que é o que rema. Se eu tô aqui agora é porque o time tá rendendo. O Dia dos Pais tá aí sábado, cara. Entendeu? Assim, é a minha segunda melhor semana de movimento do ano. Né? Quem não compra presente pro pai que não compra futebol, entendeu? E se tu quiser um copo do Botafogo, só tem na loja, infelizmente, cara. Não adianta, só vai encontrar lá, cara. Então, assim, né? E a galera da Marinha, porra, muito obrigado a todos que me ajudaram nesses 20 anos que eu tô lá na Marinha. Né? Graças a Deus a gente vai alcançando objetivos. Tem uma galera muito boa que trabalha comigo lá. Então, queria mandar um abraço pra essa galera toda. Se eu ficar citando nomes, eu vou acabar esquecendo de alguém. Né? Queria um abraço pra minha família inteira, pra minha filha. Eu vou guardar esse vídeo pra daqui a 20 anos ela ver e pensar assim... Ela vai pensar duas coisas quando ela ver esse vídeo. Que o papai é muito doido. E que o papai quer muito que dê certo. Então, é isso que eu queria que ela visse. Papai é doido, sim. Papai é doido. Papai é correria. Mas o papai vai dar certo. Cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Você é assim, Pô, tá doido? Fora da curva, você é um cara que eu acho que representa muito essa verdade que a gente traz em Araruama, né? Eu acho que cidadão araruamense, né? Pô, Abraço pro amigo Valmir. Isso aí. Tanta placa pra dar pra um monte de gente na rua. Foi dar logo pra mim, cara. Cidadão araruamense, cidadão saquaremense, Então, cidadão aldeense. Tem um monte de placa lá em casa. Esses caras são muito doidos. É porque, sabe o que é, cara? A doideira tá em quem é verdade, pô. Quem é verdade, né? Então, assim, eu acho que quando a gente é verdade, a gente não esconde. Eu acho que toda vez... Eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi quando a gente começou empreendedoramente. E a gente tava ali no início e eu tava começando a visitar as empresas e tal, e entendendo, ouvindo história, é o que eu sabia fazer, ouvir história. E depois você me mandou mensagem. Falou, cara, você, pô, sabe disso aqui? Você foi, pô, cara, e aí? Você não faz o treinamento com a gente, não? É pegar o que a pessoa tem de melhor e trazer pra você. E aquilo ali me surpreendeu, porque eu falei assim, caraca, o cara, pô, tem uma empresa, o cara já tá no mercado, o cara tá consolidado, tá? Mas ele viu uma coisinha que eu falei com ele, que, pô, e ele não sei, falou, cara, eu pago. Vamos lá, te dá um jeito aí, pá, e botou o treinamento. Então, assim, é sobre isso, cara. Então, eu acho que o que fica sempre na minha visão quando eu vejo você, isso cara, é o cara que tá sempre preparado pra aprender. É um dos princípios. Eu não gosto muito de falar de liderança, porque senão você quer se intitular líder. Eu acho que o líder você não intitula, você é intitulado. Claro. Né? Então, assim, eu não citei essa palavra aqui, mas quando você falou, eu acho que quando você lê, por isso que eu falei que o estudo é importante, quando você lê sobre liderança, o que é liderança? É você ser o maestro de uma orquestra. O maestro não sabe tocar violão. O maestro não sabe tocar trombone. O maestro não sabe tocar gaita. Mas o maestro sabe pegar o melhor de cada um. Então você tem essa visão, junto, né? Você tem essa visão, tipo assim, por isso que eu tenho que escutar muito. Então você é o cara do network. Então você é o cara que eu tenho que trazer pra cá, pô. Entendeu? Se eu tenho o meu primo que é o cara do design, esse cara tem que vir pra cá. Se eu tenho um cara muito bom de venda, entendeu? Vai trazer pra cá. Eu vou trazer essa galera pra cá. Então, se eu tenho o cara da Bonar, eu vou trazer ele pra cá. Tá entendendo? Princípio de gestão, cara, aprendi na vida, cara. Princípio de gestão não é você saber fazer tudo. É você saber tudo que tem que ser feito e criar os mecanismos para que tudo aconteça. E dar suporte, né, cara? E é esse o lugar. Então, se suporte. Você consegue fazer isso, as pessoas terem o melhor delas, cara, vamos longe. Senão você é só artilheiro. Exato. Você não acho ganha que a frase campeonato. desse podcast é isso, cara.
Cara, a gente tá aqui pra não... A gente não tá aqui pra formar tireiros, a gente tá... Quero formar campeões. Então, e campeão tem que estar junto. Tem que ter um time, tem que ter 11, tem que ter elenco, tem que ter treinador, tem que ter diretoria, senão tu não é campeão. Ou tu pode ser campeão só daquele campeonato. Tem vários exemplos aí de times que ganharam só um campeonato, mas você tem uma sequência, tu tem que ter elenco, irmão, senão não dá, não dá. É isso, negão. Fechou, que Deus te abençoe cada vez mais e sua família linda, esse projeto incrível e que te volte daqui a 10, 15 anos e continue ainda avançando cada vez mais. E eu tenho certeza que você tem muito para agregar ainda à região, beleza? Show Tamo de bola. junto, cara, tá doido? Grande abraço pra vocês. Não desistam não, cara, é difícil demais, mas dá certo. No final sempre dá certo. No final sempre dá certo. Top. Você gostou? Cara, então compartilha aí, né? Comenta aí, pô, faz barulho, cara, faz alguma coisa, mas não deixe de colocar em prática. Porque tudo que a gente está trazendo aqui é para que esse relacionamento possa agregar na sua vida e que você possa continuar fazendo e acertando. Porque esse é o jogo. Forte beijo e até a próxima. Valeu!